pau e bola, tá? Nós temos aqui direto, mas a gente vai mostrar o vídeo e o vídeo tem 45 segundos. Vamos lá. Terminada a modelagem através da teoria do octeto, elaborada por Lewis, sugestionada por Lewis, eu tenho agora a molécula de oxigênio. Observe que no modelinho nós temos os dois átomos unidos através daquilo que nós chamamos de ligação covalente. A verdade é que nós temos essa estrutura que passou agora, que é uma ligação dupla. O oxigênio pertence à família 6A, precisa de 2 elétrons. Como vai entrar 2 elétrons, vai haver a formação de uma ligação dupla. Essa é a molécula do oxigênio. Então vamos continuar. Agora nós vamos ver que molécula? A tão famosa molécula de água. Por que eu coloco a água? Ela tem uma geometria chamada de angular, vou mostrar o porquê. Mas o objetivo maior é porque a molécula de água ela é polar e ela dissolve substâncias polares que têm resultante de carga. Primeiramente, o oxigênio só tem um. E tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elétrons. Pertence à família 16. Então precisa, a antiga família 6A, 6 elétrons na última camada, precisa de 2 elétrons. Na molécula de água você tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem um elétron, uma ligação. Então vamos ver aqui no nosso sisteminha. Só um instante. Eu coloquei aqui, olha. Primeiro aqui um hidrogênio. Vamos ver aqui, eu coloquei nesse formato e não é à toa. Na verdade, na prática, eles não estão assim. Isso aqui já seria o momento da ligação, tá ok? Olha só que legal. Quer ver? Vai surgir um outro. Olha só que legal. Os 2 hidrogênios eles estão assim embaixo. Se nós fizermos a análise de um ângulo em matemática, ângulo é a união entre 2 semirretas de mesma origem. O ângulo é mais ou menos assim, ó, se nós fôssemos desenhar. É tipo um triângulo. Uma outra coisa interessante que é bom de comentar aqui nessas simulações, que alguns pensam que isso aqui tudo nós aprendemos na universidade. Não. Nós aprendemos aquele básico, inclusive nas simulações nada disso, e hoje é interessante nós fazermos simulações porque fica mais claro e evidente a questão da polaridade. Essas ligações aqui, elas não são iguais a esse par aqui. Esse par a gente chama de elétrons livres. É diferente dessa aqui. E como são diferentes, essas resultantes não vão ser exatamente iguais a esta, que vai dar uma resultante geral na molécula, que vai fazer com que ela seja polar. Seria mais ou menos assim. Se a molécula de água fosse linear, imagina uma pessoa, um gêmeo para cá e um gêmeo para cá puxando o oxigênio. Não sairiam do lugar, mas se eles estiverem aqui nesta posição, é só você colocar uma pessoa aqui, uma para cá e outra aqui no lado e tentar puxar. Você vai conseguir deslocar. Agora na reta não. A molécula de água não é linear, ela é angular. Muito bem. Molécula de H2O. Está aqui a molécula, olha, parece a cabecinha do Mickey. Os 2 hidrogênios aqui embaixo e o grande átomo de oxigênio. Ó, é como se fosse um triângulo. Tá? Muito bem, nós vamos ver o vídeo. E o vídeo é de 45 segundos. Vamos lá. Temos a molécula de água com o oxigênio em vermelho e os hidrogênios em branco. E essa disposição que está aparecendo parece a união entre 2 semirretas de mesma origem. Essa disposição é exatamente o que nós entendemos em geometria plana de um ângulo. A molécula de água ela tem um nome, a denominação de molécula angular. E ela, por essa geometria, ela tem uma distribuição de carga desigual, com resultante, o que faz com que ela seja polar. Tal como a molécula de NH3, que é pirâmide trigonal, que também é polar, porque tem uma distribuição de cargas irregular.
Então, tanto o NH3 quanto H2O são moléculas polares, e por isso que o NH3 se dissolve na água. E aí nós vimos que a molécula de água ela é realmente angular, e só uma errata, o vídeo tinha 54 segundos. Não podemos esquecer de uma coisa, a molécula de água é polar. Tudo que naturalmente se dissolve na água também é polar. Existe uma regra chamada semelhante dissolve semelhante. Então uma molécula que não é polar, tipo, vamos supor, o gás metano, ele não vai conseguir se dissolver bem na água, ou quase nada, tá? Então polar dissolve polar, e a água é polar e angular. A amônia se dissolve na água, ainda que pouco, porque é um gás, mas se dissolve. Bom, vamos agora para o nosso sexto exemplo, e nós vamos ver aqui, vamos ver que molécula é. Aqui eu coloco várias moléculas para vocês analisarem, e esse vídeo ele tem 2 minutos e 43 segundos, ele é autoexplicativo, então vamos lá. Temos aqui a molécula de CO2, que é o gás carbônico, gás facilmente identificável pelas emissões da queima de combustíveis fósseis ou de compostos orgânicos. É um gás altamente letal também para o aquecimento global, mas quando está em quantidade. E é um gás fundamental para a manutenção da vida na Terra, quando nas quantidades ideais, mantendo a temperatura da Terra ideal, perfeita a sobrevivência dos seres vivos. Ele apresenta oxigênio, 2 e um carbono no meio, carbono em azul, e 2 ligações duplas em cada oxigênio ligado ao carbono. É uma molécula linear e apolar, mas que se dissolve sob pressão em água. Neste momento é apresentada a molécula de CH4, que é o gás metano, um gás fortemente absortor de radiação infravermelha, um gás muito letal para a sobrevivência humana do ponto de vista do aquecimento global. A geometria dele é tetraédrica, na verdade é uma espécie de pirâmide, e o ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. É uma molécula apolar, não se dissolve na água. Finalizando, nós temos a molécula de gás nitrogênio N2, os 2 átomos em azul no software são os nitrogênios, pertencente à família 5A ou 15A, melhor dizendo hoje como está na classificação periódica dos elementos. Tem 5 elétrons na última camada e precisa fazer 3 ligações covalentes. Como você observa, é tripla a ligação e a molécula é linear. Esse é um gás que vem no pacote da respiração, apesar de não ser consumido na respiração por nós, seres humanos. Ele é fundamental para nós, participa da cadeia de DNA como nitrogênio e para a nitrificação do solo. Então vamos continuar nossa aula. Algumas propriedades dos compostos covalentes, de forma resumida. Primeiro, eles têm baixo ponto de fusão e ebulição, PF/PE, ponto de fusão e ponto de ebulição, quando comparados aos compostos iônicos, ou seja, eles derretem fácil e evaporam fácil. Apresentam baixa dureza, alta tenacidade quando comparados a um composto iônico. Alguns realmente têm. Tem alguns que custam para quebrar. Em temperatura ambiente, os compostos covalentes podem ser encontrados nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. De fato.
Aliás, o mundo covalente ele é um mundo assim, 3 estados. Né? A água, inclusive, por exemplo, se encontra no estado sólido, líquido e gasoso. A parafina é sólida, mas quando aquecida, rapidamente ela se torna líquida, utilizada para fazer velas e logo queima, se torna gasosa. Aliás, os compostos que saem da queima. Muitos podem conduzir corrente elétrica quando sofrem ionização, porém muitos são apolares. Os ácidos conduzem corrente elétrica e são covalentes quando colocados em água. Tá? E muitos são apolares, ou seja, não se dissolvem em água também. Bom, aqui nós temos alguns exercícios. Espero que tenha servido para nós entendermos a questão da ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Nossa tabela periódica número 1. Nossa tabela periódica número 2. Nossa tabela periódica número 3. E aqui a nossa bibliografia. E os nossos sinceros agradecimentos, inclusive a Deus, por ter feito com que nós pudéssemos colocar simulações feitas no PowerPoint de forma simples, mas bem feita. Também nessa tabela última, parece que tem 1 ou 2 distribuições que não estão corretas lá nos metais alcalinos, mas isso é por conta do tamanho extremamente pequeno. Mas isso não importa tanto, que é importante, na verdade, o conteúdo central, ligações químicas. Meu muito obrigado e até breve.